Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia, o livro do profeta Jeremias. Retornaremos aí a esse profeta. Um livro que tem falado muito ao meu coração, irmãos. E eu espero que fale ao seu. Nós vamos meditar no capítulo 3 deste livro hoje. Do verso 1 do capítulo 3 até o verso 4 do capítulo 4. E como o texto é muito grande, eu quero ler com vocês aqui apenas o capítulo 4, do verso 1 ao 4, e depois nós vamos partir do início do capítulo 3, e nós vamos fazer então toda essa meditação aqui do capítulo 3 até o capítulo 4, do verso 1 ao verso 4. Então, capítulo 4, do verso 1 ao 4. Os irmãos acharam? Amém? Amém. O texto diz: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações, e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: Lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homem de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Mas o Senhor que fala o seu coração. A palavra do Senhor é viva e eficaz. E ela é poderosa para transformar a nossa vida. E se o Senhor te trouxe aqui hoje é porque Ele quer falar com você. O Senhor tem uma palavra para você. Ele quer usar da sua palavra na sua vida, na sua casa, na sua família. Fale com o Senhor nesse momento. Deus, obrigado por esta noite tão preciosa. Obrigado porque nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor e nós queremos ouvir a sua voz. Que o Senhor fale conosco, que a minha boca se cale, que o Santo Espírito possa falar de maneira poderosa ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você já se arrependeu alguma vez de alguma coisa? Você já se arrependeu? Eu queria que você pensasse aí em alguma coisa que você se arrependeu na sua vida. Talvez seja até muito ruim. Você fala, pastor, mas você está fazendo uma lembrar de um negócio que é tão ruim. Mas lembre-se aí. E aí eu queria que você pegasse agora a ideia do arrependimento. O que faz você ter convicção de que você se arrependeu? Não é a repulsa que você tem daquilo? Se você se arrependeu, você está lembrando de algo que você rejeita totalmente. Arrepender de alguma coisa é nunca mais querer fazer aquilo novamente. Isso é arrependimento. E muitas vezes nós fazemos algumas coisas, seja na vida familiar, seja no trabalho, seja, talvez, a gente se lembre aí da nossa juventude, da infância, da adolescência, ou alguma coisa que você fez, você se lembra daquilo e fala assim: isso nunca mais, isso eu não quero, isso eu não faço mais. Tem coisas que a gente já fez na vida que a gente fala assim: se eu pudesse voltar atrás e não ter feito. Já tem alguma coisa que você já pensou assim? Você diz: olha, se eu pudesse, eu voltaria lá atrás e não faria. O nome disso é arrependimento. Nós estamos diante de um livro onde o Senhor está chamando o seu povo ao arrependimento. E este capítulo, de maneira mais intensa, dentro de todo o livro, de toda a história do povo de Judá, a história do povo do Reino do Sul, este livro, ele vai falar tantas coisas a respeito dos atos desse povo, do plano de Deus, daquilo que o Senhor tem preparado para esse povo.
Mas aqui no capítulo 3, você percebe que o Senhor chama esse povo, já no início deste livro, ao arrependimento. E quando nós voltamos um pouquinho, só para você que talvez não esteve aqui nas últimas mensagens, não se localizou ainda, Jeremias, ele é um profeta chamado por Deus, filho de sacerdote. Ele não exerceu o sacerdócio, mas sim, ele foi exercer o chamado de profeta. E esse chamado de profeta, como nós vimos aqui no capítulo 1, ele foi um chamado muito difícil. Porque o profeta é aquele que vai dizer às pessoas as palavras de Deus e aquilo que o Senhor vai fazer na vida daquelas pessoas, seja aquilo que é bom, seja aquilo que é mal. E o Senhor chama Jeremias para confrontar o povo, para confrontar os reis, para confrontar os sacerdotes, para confrontar os príncipes, para confrontar o povo. Mas o Senhor, ele chama Jeremias e diz: Jeremias, calma, porque eu sou contigo. Quem eu mandar ir, você vai. O que eu mandar você dizer, você vai dizer. Jeremias, você vai ser açoitado, Jeremias. Não vai ser fácil para você, não. A coisa não vai ficar muito bonita, não. Mas não se preocupe, Jeremias, porque eu sou contigo. E o Senhor então tem esse chamado a Jeremias. E no capítulo 2, o Senhor começa a descrever e fala: Jeremias, olha, diga ao povo o que esse povo tem feito, Jeremias. E no capítulo 2, o Senhor começa a perguntar ao povo: olha, pergunte ao povo, o que foi que eu te fiz, povo? Que mal eu causei a vocês para vocês me rejeitarem? O Senhor começa a confrontar esse povo. Mas nós vimos no capítulo 2 que esse Deus, no verso 9, ele não desiste de nós. Ele fala assim: olha, eu vou pleitear com vocês, eu ainda vou guerrear com vocês, porque vocês são meus. Você é meu povo. O Senhor tem um povo escolhido. E ele não abre mão desse povo. O Senhor vai lançar sobre eles as acusações, o que esse povo tem feito. E o Senhor vai dizer para esse povo, a partir do verso 20 do capítulo 2, o Senhor vai dizer para eles: olha, eu quebrava o jugo de vocês, eu fazia coisas boas para vocês, mas vocês me rejeitavam. Vocês diziam para mim: eu não quero servir você, Senhor. Por mais que eu lavasse vocês, vocês não ficaram limpos. Tudo que eu podia fazer para vocês, vocês rejeitavam. Vocês diziam, ou vocês dizem no verso 25, ele vai dizer: olha, é inútil tudo que o Senhor faz, porque nós amamos os estranhos. O Senhor confronta o povo e mostra para o povo aquilo que estava no coração do povo, aquilo que era o desejo do povo. Mas quando nós chegamos então no capítulo 3, o Senhor agora ele vai chamar esse povo a um arrependimento. Mas antes disso ele vai mostrar o que toda essa rejeição do povo, que o Senhor relatou no capítulo 2, faz desse povo. Esse povo é comparado logo nos primeiros versos do capítulo 3 a um relacionamento de divórcio com Deus. O capítulo 3 começa com Deus chamando a atenção do povo de Israel, do povo de Judá, mais precisamente, que ele tinha uma lei dada a eles, e essa lei proibia o divórcio. Ela proibia o adultério, o relacionamento ilícito. O Senhor começa esse capítulo chamando a atenção do povo para algo que estava escrito na lei. Lá em Deuteronômio capítulo 24, vamos ler comigo? Verso 1 do capítulo 3 diz assim: olha, se o homem repudiar a sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornaria a ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna a mim, diz o Senhor. O Senhor começa esse capítulo dizendo para esse povo assim: olha, é lícito dar ali o divórcio, repudiar e voltar novamente com aquela mulher que foi repudiada, que foi divorciada, dada a ele carta de divórcio. Deuteronômio capítulo 24 vai dizer que não. Na lei do Senhor, aquele homem que repudiasse a sua mulher e a sua mulher fosse embora, aquela mulher não poderia voltar a ele. Aquilo era na lei do Senhor contaminação à terra. E o Senhor começa dizendo para esse povo assim: olha, não é assim lá na lei, mas por que então que vocês se prostituem, vocês me abandonam, vocês poluem este relacionamento, mas vocês constantemente estão voltando a mim?
que se ele fosse cumprir cabalmente com este povo aquilo que havia determinado na lei, ele não poderia mais se relacionar com esse povo. O relacionamento de Deus com o povo seria acabado ali. Mas nós temos um Deus misericordioso, um Deus que vai chamar a gente ao arrependimento, um Deus que vai chamar o seu povo ao arrependimento, mesmo que esse povo seja um povo mau e perverso e tenha se prostituído contra ele. E quando nós continuamos neste texto, no verso 2 e verso 3 vai dizer o seguinte, acompanhe comigo: levanta os olhos aos altos desnudos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas à espera deles, como o arado no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva serôdia. Mas tu tens fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Neste primeiro momento de acusação, o Senhor vai dizer a Judá que Judá estava como aquelas prostitutas cultuais. Aqui nós precisamos nos lembrar daquele momento em que Judá possui Tamar, quando ele havia prometido dar do seu filho e não deu, e então Tamar se veste de prostituta e o aguarda na beira do caminho, e Judá então ele vai passar e ele vai ter relações com a sua nora, e logo depois, quando ele vai buscar ali, né, o seu cajado, o seu bordão, e ele procura novamente aquela mulher, lá em Gênesis 38, no verso 21, o texto vai dizer assim, que as pessoas falavam com ele assim, olha, não havia nenhuma prostituta cultural aqui. Nós não vimos nenhuma delas aqui, porque aquilo era algo comum. E quando nós olhamos para esse texto, o Senhor vai dizer assim, olha, vocês estão como aquelas prostitutas cultuais. Você, Judá, está aguardando na beira do caminho para se prostituir. Irmãos, quando eu olho para esse texto, isso me entristece muito. Porque quando nós olhamos para os nossos dias, o que seria a prostituição dos nossos dias? Quando nós falamos de prostituição, quando você olha o Senhor trazendo à tona a ideia de poluir um relacionamento, um casamento, nós estamos falando de uma relação onde Deus é o noivo e a sua igreja é quem, irmão? A noiva. Quando nós falamos de prostituição, quando nós olhamos para o Senhor, dizendo para esse povo, vocês estão se prostituindo, irmão, nós não estamos falando de pessoas que estão indo para as esquinas das cidades, prostituir o corpo, nós não estamos falando disso. Quando o Senhor chama a sua igreja, quando o Senhor chama o seu povo, chama o povo de Judá e chama nós, o povo dele hoje, nos dias de hoje, a sair da prostituição, ele está dizendo que nós estamos nos relacionando com aquilo que não pertence a ele. A igreja do século XXI tem se prostituído com tantas coisas. E a igreja é quem, irmãos? Nós somos a igreja. Somos nós. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós precisamos olhar para o livro de Jeremias e saber que ele não é só um livro histórico, mas ele é também um livro escatológico. Na verdade, toda a escritura é escatológica. Toda a escritura olha para o tempo do fim. Seja para a condenação do homem, seja para a salvação do homem. E nós não podemos nos esquecer que as escrituras, elas vão dizer que nos últimos dias, o próprio Senhor Jesus disse isso, a apostasia tomaria conta. Meus irmãos, nós temos vivido um tempo onde os chamados cristãos evangélicos, principalmente aqueles que se dizem protestantes, talvez até reformados, estão se prostituindo. E eu preciso que você entenda que essa palavra prostituição no meio da igreja não é uma relação de homem e mulher, mas é uma relação de cultos a outras coisas, a outros homens, a outros deuses, que não o nosso Deus. É muito comum você ouvir o crente, o evangélico, falar das outras religiões, porque
as outras religiões adoram as suas imagens, porque as outras religiões elas têm os seus deuses, e muitos evangélicos falam isso e falam contra as outras religiões, como se eles estivessem livres disso. Nós temos visto a cada dia um povo chamado evangélico prostituindo em várias áreas. Talvez não tenham seus deuses de barro, de pedra, como nos tempos aqui de Judá, nos tempos de Jeremias. Mas eu queria que você pensasse como tem sido a sua adoração, como tem sido o seu culto, como tem sido a sua vida como igreja. A quem você tem oferecido o seu tempo? A quem você tem oferecido os seus negócios? A quem você tem oferecido a sua família? Nós não podemos nos esquecer que quando Deus separou o povo de Israel, quando Deus chama Abraão, Ele chama Abraão para que de Abraão viesse uma nação que seria exclusiva dele. É essa exclusividade que o Senhor quer. O Senhor quer que os seus negócios sirvam a Ele. O Senhor quer que o seu casamento seja um casamento voltado para a vontade dEle, para o serviço do Reino de Deus. O Senhor quer que os seus estudos, o Senhor quer que todos os seus sonhos, projetos, planos sejam voltados para Ele e para servir a Ele. Toda vez que você deixa de fazer isso, você está prostituindo. É a prostituição religiosa. É a prostituição cultural. Nós temos adorado muitas coisas, irmãos. O povo do século XXI tem mergulhado em uma adoração a ídolos que talvez não tenham sido determinados como ídolos, mas um dos maiores ídolos da nossa geração chama-se dinheiro. É um dos maiores ídolos da nossa geração. As pessoas estão em busca de dinheiro. As pessoas estão colocando um outro ídolo no nosso tempo, que tem tomado praticamente toda a vida das pessoas. Você sabe qual é? Ele também, mas tem outro aí. É o trabalho. As pessoas têm colocado o trabalho, a profissão. As pessoas têm colocado a vida, o esforço no trabalho. Vocês sabem disso, não? Mas por que eu preciso trabalhar tanto? Por causa do meu primeiro ídolo. Qual que é o meu primeiro ídolo? O dinheiro. Para eu ter dinheiro, eu preciso de quê? Preciso de quê, irmão, para ter dinheiro? Trabalhar. Mas trabalho é ruim? Claro que não. Salmo 128 vai dizer que do trabalho de suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. A questão é que nós estamos vivendo num tempo onde o trabalho tem sido uma idolatria na vida das pessoas. E as pessoas têm deixado de cultuar ao Senhor, de adorar ao Senhor e até mesmo de servir ao Senhor no seu trabalho. Porque nós somos chamados para servir ao Senhor no nosso trabalho. Nós somos chamados para ser missionários no nosso trabalho. Mas se você observar, o nosso trabalho, o trabalho do século XXI, não tem sido usado, e aí eu não vou generalizar, isso não é 100%, tá? Mas de maneira bem ampla, nós temos perdido a oportunidade de sermos evangelistas no trabalho, de cumprir o plano de Deus no trabalho. Por quê? Por causa do foco. Porque aquilo, o trabalho, ele é para a gente alcançar o nosso primeiro Deus, o nosso primeiro ídolo, que é o dinheiro. Você tem o dinheiro, você tem o trabalho, mas você tem o terceiro, que é o poder. E o ser humano, ele descobriu, por meio do celular, por meio das redes sociais, que ele pode adquirir um certo tipo de poder. O ser humano, ele descobriu pela mídia social que ele pode ser alguém famoso. Ele descobriu que ele pode ser alguém conhecido.
E ele então começa a idolatrar a sua própria vida e expor a sua vida para que a sua vida então seja notada pelos homens. É isso que a rede social faz com a gente. Né? E existem hoje treinamentos e treinamentos e treinamentos que levam as pessoas a desenvolver as suas redes sociais para se tornarem conhecidas. E quando alguém faz isso, por trás desse status e desse poder que a rede social traz, você tem, mais uma vez, o seu primeiro ídolo. Porque as pessoas fazem isso na rede social para quê? Para ganhar dinheiro. O Senhor está falando para Judá que eles perverteram, que eles prostituíram. E quando nós olhamos para o século XXI, nós precisamos olhar para um povo que não pode achar que está distante do povo de Judá. Nós estamos olhando para uma geração que precisa olhar e perceber quais são os seus ídolos. E se arrepender, irmãos. Nós precisamos saber o que tem tomado o lugar de Deus na nossa vida. Nós precisamos olhar para nós mesmos, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para a nossa família, para aquilo que nós pensamos, sonhamos e projetamos e saber se o Senhor está nesse plano. Minha esposa me perguntou, sexta-feira, ou quinta-feira, se eu não me engano, onde eu me via daqui 10 anos, ou como eu via a minha vida daqui 10 anos. Comentei com o presbítero Cornélio. Eu não vejo. Irmãos, no fundo do meu coração, eu não vejo. Eu não acredito que esse mundo tenha 10 anos. Eu não estou aqui dando profetada, não, tá? Daqui a pouco o pastor profetizou lá no IPJ que o mundo vai acabar em 10 anos. Não é isso que eu estou falando, não. Né? Mas não vejo este mundo. Não há uma perspectiva deste mundo para 10 anos. Na verdade, nós deveríamos viver como se a nossa perspectiva fosse diária. Você vive hoje porque o Senhor pode voltar a que momento? Eu vou voltar agora. O céu pode se abrir e o Senhor pode vir buscar a gente agora. Nesse exato momento. E eu não acredito que o Senhor venha buscar a sua igreja no momento onde as igrejas estarão repletas de pessoas adorando ao Senhor, onde as igrejas estarão pegando fogo, onde todas as igrejas estarão com adoradores que adoram ao Senhor. Não acredito nisso. Eu acredito numa volta de Jesus, onde muitos são chamados e poucos são escolhidos. Sabe por quê? Igreja cheia não resume adoração e salvação. O que resume salvação, adoração, vida com Deus, vida eterna, é santidade, arrependimento, confissão e uma vida reta diante do Senhor. Então nós olhamos para o texto. O Senhor então vai dizer, olha, vocês estão vivendo como prostitutas. E é interessante porque ele usa uma expressão, essa expressão aqui, e não quer ter vergonha. É como se Deus estivesse falando assim, ô gente, vocês não têm um pingo de vergonha na cara. Essa é a expressão que Deus está usando. Não há um pingo de vergonha na cara dos crentes do século XXI. O Senhor falou isso para Judá. O Senhor falou isso para eles. Agora olha o verso 4 e o verso 5. Diz assim, olha, não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo, Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade. Conservarás para sempre a tua ira? Ou arreterás até o fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldade a mais não poder. Ou seja, vocês estão dizendo assim, o Senhor é meu pai, o Senhor não é meu pai? O Senhor não é meu pai desde a mocidade? Por acaso, Senhor, o Senhor vai conservar a sua ira? Irmãos, o povo de Judá estava dizendo isso para o Senhor. O que eu mais acho interessante no livro do profeta Jeremias é porque o Senhor ele conversa com Israel e ele diz ao profeta, fala com Israel, mas ele dá as próprias respostas do povo. O Senhor responde pelo povo porque o Senhor conhece o coração do povo. A palavra do Senhor, o salmista vai dizer que antes que a palavra me saia da boca, o Senhor já conhece toda. Então o Senhor está respondendo pelo povo.
Vocês estão dizendo aí, o Senhor já está falando, olha, vocês estão falando, o Senhor é meu pai, o Senhor é nosso pai, o Senhor é nosso amigo, o Senhor não vai fazer isso com a gente? Ah, que isso? Ele já havia falado isso no capítulo 2, no verso 35, ele diz assim, olha, estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim, eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Eles estavam dizendo, não, nós não pecamos, não. Nós não fizemos nada. Senhor, o Senhor vai, nós somos inocentes, Senhor. Nós não fizemos nada contra o Senhor é nosso amigo. Aí o Senhor vai dizer, Senhor, sim, assim vocês me falam. Vocês chegam para mim e falam assim, Senhor, nós somos crentes, nós somos membros da igreja, Senhor, nós somos desse povo. Ah, Senhor, o Senhor é nosso amigo, o Senhor está conosco. Só que o Senhor fala assim, o problema é que vocês continuam cometendo as mesmas coisas. A questão é que vocês cometem maldade até não poder mais. Nós estamos vivendo num tempo onde os chamados cristãos estão cometendo maldades até não poder mais. Está sendo difícil conversar com pessoas que vão dizer que fulano fez algo e vai dizer assim que fulano é crente. Está sendo difícil. Uma das coisas mais difíceis hoje em dia é ser um pastor. É ser reconhecido pelas pessoas como pastor. Porque sabe o que o pastor serve nesse mundo hoje, irmão? Na mente do povo? Para nada. Pastor e nada é a mesma coisa. Pastor, dizer que é pastor tem sido uma vergonha no meio da sociedade. Uma vergonha. Mas isso é bíblico ou não, irmãos? É ou não é? É bíblico. Na verdade, quando nós olhamos para Mateus 24, nós precisamos olhar para isso e nos alegrar ao invés de nos entristecer. Porque este é o sinal de que o Senhor Jesus está voltando. O céu se abrirá e nós vamos subir com o Senhor. Nós vamos morar com Ele na eternidade. Talvez você pense, mas existem outras linhas de pensamento a respeito da volta do Senhor Jesus. Irmãos, esquece disso. O que nós precisamos saber é que um dia o Senhor vem buscar a sua igreja. O que nós precisamos saber é que Ele precisa encontrar a sua noiva preparada, com as suas lâmpadas cheias de azeite. O que nós precisamos saber é que o Senhor, Ele tem um povo que Ele comprou, e comprou com o seu precioso sangue, para que esse povo possa andar de maneira exclusiva e não mais cometer maldades. É possível, irmãos. É possível servir o Senhor. Não é verdade, irmão? Não é possível, não é, irmão? É possível, irmão. É possível viver uma vida de santidade. É possível viver uma vida de arrependimento. É possível viver uma vida de devoção a Deus. É possível. No mundo nós teremos muita aflição. O Senhor Jesus não deixou a gente enganar. Mas Ele disse para a gente: tenha bom ânimo. Tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu sou o Senhor. E Ele continua então. Então olha comigo aqui. Vamos caminhar nesse texto aqui. O Senhor vai dizer que esse povo, Ele se relaciona com Ele como uma figura de casamento, porque Ele é o marido, esse povo é a esposa. Mas esse povo perverte esse leito fica com mácula, esse povo ainda volta para o Senhor e ele quer o Senhor mesmo assim, e ele está dizendo para esse povo assim: olha, o que eu tenho que dar a vocês é carta de divórcio. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Mas esse povo é confrontado por Deus, dizendo: olha, vocês estão vivendo como prostitutas, mas vocês ainda assim dizem: não, o Senhor é nosso amigo, não, o Senhor é nosso pai, não, o Senhor é o nosso Senhor, mas não abandonam as suas práticas. Então nós temos um primeiro momento onde Deus está dizendo a esse povo e mostrando a esse povo quem esse povo ainda é. E esse povo precisa mudar. Ele continua fazendo isso ainda, do verso 6 até o verso 11. Porque agora o Senhor Deus vai fazer uma comparação. Novamente, ele já fez isso no capítulo anterior, mas ele vai fazer agora uma nova comparação entre Judá e Israel, entre o reino do sul e o reino do norte. E eu preciso lembrar você que o reino do norte já não existe mais. O reino do norte já acabou, já foi levado cativo. Eles foram levados cativos pela Síria.
Esse reino já não existe mais, esse reino não existe porque esse povo, o povo do norte, foi um povo perverso. Os seus reis foram perversos, abandonaram o Senhor, seguiram a outros deuses, fizeram atrocidades e atrocidades. E aí o texto vai dizer, acompanhe comigo, no verso 6, ele diz assim, olha, disse mais o Senhor, nos dias do rei Josias, viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. Eu preciso lembrar você que Jeremias está profetizando nos tempos de Josias. Josias foi um bom rei, um rei que teve uma excelente intenção, um rei que restaurou ou buscou a restauração do culto. A palavra de Deus foi achada no templo. Ele mandou restabelecer as festas. Mas nós precisamos entender que Jeremias, ele profetizou aproximadamente 18 anos do reinado de Josias. Nós não podemos ler o livro de Jeremias como se Jeremias tivesse sentado numa tarde e escrito todo esse livro. Não. Essa profecia veio ao longo de pelo menos 18 anos do rei Josias e mais tantos outros anos, aproximadamente 23 anos até o cativeiro, porque Jeremias profetizou 40 anos. Foi 40 anos de profecia. Então, quando você pegar esse livro, você precisa pensar que durante 40 anos Deus foi falando. Deus foi falando. Deus foi confrontando. Deus foi dizendo, vocês são perversos. Deus foi dizendo aos poucos, irmão. Não chegou, por exemplo, como nos dias de hoje, onde eu posso vir aqui domingo após domingo e a cada domingo pegar um capítulo e trazer para vocês e confrontar a igreja de hoje em 30 dias. Não é assim que funciona. Foram 40 anos. Mas se você observar, há quanto tempo a igreja de Cristo tem sido confrontada? Há quanto tempo a igreja do nosso tempo, do nosso século, tem sido avisada? Nós estamos sendo avisados da volta de Jesus. Nós estamos sendo avisados que nós precisamos andar em retidão. Nós estamos sendo avisados. Mas olha o que acontece. O Senhor então diz assim, olha, Israel perverteu. E eu pensei que Israel voltaria para mim. Mas Israel não voltou. Agora, olha o verso 7. Na última frase, vai dizer assim, olha, a sua pérfida irmã, Judá, o que aconteceu com ela? Ela viu isso. O povo de Judá viu o que Deus fez com Israel. O povo de Judá, ele tinha conhecimento daquilo que o Senhor falava. O povo de Judá, ele viu que os profetas profetizaram no reino do norte, mas que o reino do norte não deu ouvidos. Irmãos, e um dos profetas do reino do norte, um dos mais duros, foi o tal de Oséias. Oséias profetiza no reino do norte, e Oséias é aquele que vai mostrar que o reino do norte são como prostitutas. Porque no livro de Oséias, o Senhor vai exigir esse relacionamento dele com uma prostituta para que ele possa mostrar quem o povo dele é. O livro de Oséias é muito duro, mas ainda assim o Senhor está mostrando para todo o povo a salvação. E o Senhor, ao demonstrar a salvação, ele vai dizer, olha, eu pensei que eles viriam, mas eles ainda não vieram. A sua irmã, Judá, essa teve uma oportunidade a mais. Mas mesmo assim, ela viu isso. Mas olha o que acontece. Verso 8, o texto diz assim, olha. Quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesmo se foi e se deu a quê, irmão? Prostituição. Olha o que Deus está falando para Judá. Deus está dizendo para Judá assim, olha, vocês viram o que eu fiz com Israel. Vocês viram o que Israel fez contra mim. Só que acontece que vocês, ao invés de olhar
o Estado de Israel, o Reino do Norte, o acontecimento, e se arrepender e mudar de postura, sabe o que vocês fizeram? Vocês fizeram a mesma coisa. É como se o povo estivesse afrontando o Senhor e falasse: não, nós vamos desafiar o Senhor. Israel fez, nós vamos fazer também. Israel começa a prostituir como Judá, começa a prostituir como Israel, Reino do Norte, perverso. Judá, Reino do Sul, estava ali com a possibilidade, e eu vou dizer para vocês por quê daqui a pouquinho, uma possibilidade de servir ao Senhor, mas não serve ao Senhor. Preferem fazer as mesmas atrocidades, mesmo que viram o seu irmão ou a sua irmã Israel fazer. Judá fez. Agora vamos pensar em nós. Nós, eu tenho dito isso, somos um pouco mais indesculpáveis. Porque nós vimos o Antigo Testamento acontecendo, nós vimos Israel, porque está escrito para nós vimos Judá, porque está escrito para nós vimos o retorno desse povo para Jerusalém, nós vimos Jesus, porque está escrito aqui para nós temos essa certeza e convicção de que Jesus veio, nós vimos os apóstolos, nós vimos a igreja se pervertendo, unindo-se ao Estado, nós vimos essa igreja corrompendo por 1500 anos, mas nós vimos também homens de Deus reformando a igreja, trazendo a igreja de volta, nós vimos muito mais. Quando nós olhamos para a história, nós temos muito mais exemplos do que Judá. Nós temos muito mais exemplos do que os homens da Reforma Protestante. Porque nós temos aqueles homens da Reforma como exemplo para nós. Por que eles tiveram que fazer uma reforma? Porque a igreja abandonou o Senhor. Porque a igreja se prostituiu. Porque a igreja começou a adorar ídolos. Porque a igreja começou a adorar outros deuses. Fazer daqueles homens que o Senhor havia levantado, como Pedro, como João, como Tiago, e fazer daqueles homens deuses. E colocar esses homens como mediadores entre Deus e o homem. Estabelecer novamente uma autoridade que vai além de Jesus, que é a autoridade papal. Nós vimos isso acontecer, irmãos. Mas o que está acontecendo com a igreja de hoje? É como se a igreja de hoje estivesse olhando para isso e falando assim: vamos fazer a mesma coisa. Vamos continuar fazendo a mesma coisa. O que importa, pastor, é a gente fazer um negócio diferente na igreja. O que importa é o seguinte, é botar a parede preta, vamos apagar as luzes, vamos botar aqui o pau para quebrar, nós temos que fazer umas noites de jovens, uns negócios mais pancados, que esses jovens não dão conta, libera esses jovens para tomar uma cervejinha, senão não vai ter igreja não. Vocês sabem o que é isso que a igreja do século XXI está querendo? Elas estão se prostituindo. Elas querem fazer aquilo que o mundo faz. Irmãos, não tem lugar para nada a não ser uma adoração genuína e sincera diante de Deus na vida da igreja. E o que é que nós precisamos para fazer isso? Nós precisamos de muita gente para fazer isso? Não. Nós não precisamos. Nós precisamos de jogo de luz para fazer isso? Não precisamos. Nós precisamos de um coração quebrantado e contrito. Que o Senhor não despreza. O Senhor quer ser adorado, irmãos, de maneira exclusiva. O texto vai continuar dizendo o seguinte, verso 9: sucedeu que pelo ruidoso da sua prostituição poluiu a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim, a falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Olha o que está acontecendo aqui, irmão. E aí eu preciso levar você ao tempo do rei Josias. O que Deus está falando por meio de Jeremias é que nos tempos de Josias encontra a lei. Josias, então, com toda a dedicação, com todo o seu coração, ele disse: olha, nós precisamos trazer de volta o povo. Eles leram a palavra do Senhor, quando eles viram aquilo, eles falaram assim: olha, nós precisamos disso, nós precisamos da palavra do Senhor. Mas você percebe que Deus está chamando Judá de falsa. Porque o que Judá fez, na verdade, foi
foi simplesmente obedecer a ordem do rei. O rei estabeleceu e disse assim: olha, nós precisamos voltar a cultuar como a Bíblia diz que tem que ser cultuado. Como a lei que nós encontramos lá no templo disse que nós devemos fazer. Então o rei disse que era assim. Mas sabe o que aconteceu? O povo então foi fazer aquilo que o rei mandou. Porém o povo não fez de todo o coração. O povo foi porque foi mandado. Por isso ele vai dizer que houve uma adoração falsa. Uma adoração mentirosa. Irmãos, às vezes nós nos emocionamos quando nós temos cultos com igrejas cheias, quando nós temos grandes eventos, quando nós chamamos cantores famosos que enchem as igrejas, e enchem estádios, e enchem locais que as pessoas precisam até alugar para poder fazer um negócio maior, senão não vai caber todo mundo. E às vezes você chega num lugar desse e você se emociona. Agora, cá para nós, se você fizer um aniversário na sua casa e estiver cheio de gente, te emociona ou não emociona? Sim ou não, irmão? Lógico. Agora vamos pensar comigo, o Senhor Jesus propôs uma ceia. E o Senhor Jesus falou assim: olha, os convidados foram. Cadê os convidados? Um arrumou uma desculpa aqui, o outro arrumou uma desculpa ali. Os convidados de Jesus vieram. O rei foi lá e falou assim: olha, os convidados. Os servos falaram: os convidados não querem vir. Sabe o que o Senhor fez lá na rua? Traz tudo que tiver, traz tudo para o mendigo, tudo quanto é andarilho, traz tudo que tiver na rua, traz porque eu quero a minha festa cheia. O Senhor foi lá e escolheu por aqui. Irmãos, o Senhor faz do jeito que Ele quer. Ele quer um coração quebrantado contra Ele. Ele não quer um culto falso. Ele não quer um culto cheio de pomposidade. Ele quer um culto onde você vai adorar o Senhor em espírito e em verdade. E nós estamos tendo dificuldades desse tempo. Nós estamos tendo dificuldades de cultuar em casa. Porque nós vivemos uma ideia onde o culto precisa ter toda uma estrutura de som, de luz, de pessoa, de lugares. Então, se eu preciso disso, como que eu vou fazer um culto em casa? A turma que passou dos 40 aí, sabe quantos cultos nós fazemos nas casas? Eu não estou falando de PG não, tá? Estou falando do estudo que a gente faz, isso é uma outra estratégia, isso é uma outra abordagem, é válido para a evangelização do nosso tempo. Mas vocês lembram aí os mais antigos dos cultos que nós fazíamos nas casas? Quando a gente fazia aniversário na casa dos irmãos, tinha culto. Era culto de verdade, irmão. A gente chegava lá, a gente cantava, a gente orava, o pastor pregava, orava de novo, orava pelos enfermos, orava pelos pedidos, depois até dar parabéns. Hoje os aniversários são para quê? Você gastar dinheiro. Você fazer aquela parafernália, aquele monte de coisa que você vai lá e aluga isso e aluga aquilo. Quando você vai ver, você gastou 5 mil reais só de porcariada que você bota numa parede. E no final das contas, você chama o pastor e fala: pastor, aqui, faz uma oração aqui, né? Porque o pastor está aí, né? Então, faz uma oração aqui, pastor. Cadê o culto, irmãos? Cadê o culto? Mas eu vou garantir para vocês, porque isso já está acabando, que ninguém está aguentando isso mais. Você vai ver que o papai ou a mamãe que um dia fez uma festinha que gastou 5 mil, no outro ano ele não vai fazer nada. E ele vai falar assim: que besteira que eu fiz. Para com isso, irmão. A nossa vida precisa ser uma vida de culto. Nós precisamos cultuar o Senhor, e não pode ser de maneira fingida, não pode ser porque alguém mandou. Irmãos, vocês percebem como é que nós estamos nos prostituindo? Quem foi que deu a vida para você? E por que você não faz um culto no dia do seu aniversário? Por que tem que ter bolo, tem que ter comida, não tem que ter, você tem que gastar
gastar não sei o que com ornamentação, com balão, com festa, com luz, com brinquedo. Por quê? Foi o Senhor que te deu a vida. Faz um culto. Faz um culto. Mas Judá preferiu olhar para Israel. Falou assim, aqui nada, nós queremos festinha mesmo. Balãozinho, docinho, salgadinho, encher o bandu. E outra coisa, se não tiver muita comida, nós vamos sair tudo reclamando também. E se der dor de barriga em alguém, vai contar sua festa. Às vezes a pessoa já está até passando mal, mas vai contar sua festa. Para com isso. Vamos voltar para o Senhor. Nós precisamos voltar para o Senhor. O verso 11 diz assim, olha, disse-me o Senhor, já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte, diz o Senhor. Volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei recair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Israel foi perverso. Israel não teve um rei como Josias, irmão. Israel não teve um rei que chegasse para eles e falasse assim, olha, nós vamos voltar para o Senhor. Nós vamos servir o Senhor. Sabe por quê? Porque a gente tinha um problema na divisão do reino. Quando dividiu o reino, o templo estava onde, irmãos? Onde estava o templo? Quem se lembra aí? O templo ficava em qual lugar? Qual cidade? Jerusalém. O templo estava em Jerusalém. O templo era uma propriedade de qual rei? Rei do sul, rei de Judá. O povo de Israel não tinha. O povo de Israel não podia. O povo de Israel não tinha acesso. O reino do norte não tinha acesso. E eu preciso voltar a lembrá-lo que agora, por mais que o Senhor está falando de reino do norte, por mais que Ele está chamando esse reino do norte, esse reino já nem existe mais. Agora a sua capital, Samaria, governada por governos estranhos, por homens estranhos. O Senhor está dizendo assim, olha Israel está melhor do que Judá. Porque Israel não foi avisado. Ou não teve a oportunidade, vou refazer aqui a minha fala, porque foi avisado muito, né? Israel não teve a mesma oportunidade. Israel foi avisado, os profetas vinham, falavam, mas nenhum rei se levantou, como Josias. Quando chega em Judá, Deus levanta Josias, irmão. E deixa eu falar um negócio para vocês hoje. Deus tem levantado nesta igreja homens, mulheres, que têm falado desse Jesus como tem que ser. Deus tem levantado professores aqui na escola dominical. Se você frequenta a escola dominical, você vai perceber que os nossos professores, eles estão falando para vocês aquilo que as Escrituras dizem que tem que ser feito. Nós temos preservado que nesse culto a palavra do Senhor seja confrontante mesmo na nossa vida, na nossa família, todos os dias. Nós temos Josias, não só nessa igreja local, irmãos, mas pelo Brasil e pelo mundo no século XXI tem Josias. O que não pode é nós sermos falsos. O que não pode é nós fingirmos que estamos adorando o Senhor. O que não pode é a gente achar que porque a gente se fez dentro de uma denominação, de uma instituição, nós somos salvos e nós podemos chamar Deus de Pai. Não pode! Você não pode. Você não tem esse direito. Só pode chamar Deus de Pai aquele que é filho dele. E aquele que é filho dele foi lavado e remido no sangue de Jesus. E
e aquele que foi lavado e remido com o sangue de Jesus, não vive mais para esse mundo, não faz mais as coisas dessa vida, não tem mais a mente e o coração agarrado nas coisas dessa terra. Aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus, ele vive para Jesus, ele trabalha para Jesus, o seu dinheiro é para Jesus, a sua família é para Jesus, os seus filhos são para Jesus, tudo que ele faz é para Jesus. Nós temos conversado muito em casa a respeito de como as pessoas, às vezes, elas querem se doar no serviço da igreja, como se isso fosse algo que ela fizesse por, como é que eu posso dizer? Como fosse uma ajuda. Você já viu um meme da igreja assim? Eu vou ajudar. Você vai ajudar. O papel é seu, meu irmão. Você foi chamado para fazer, o que você foi chamado para ajudar? Eu vou ajudar no departamento. Você não vai ajudar não, irmão. Ou você está na igreja e você é a igreja e você vive a vida da igreja, ou você não é. Você não está aqui para ajudar ninguém. O que aparenta a igreja de hoje é que as pessoas, elas estão vivendo esse falso culto de maneira que elas querem pertencer a este grupo. Então elas dizem assim: olha, eu quero pertencer ao grupo, mas eu faço outras coisas. E se precisar da minha ajuda aí, eu te ajudo. Se você não está fazendo nada na igreja hoje, comece a repensar a sua vida. Comece a repensar. Quando eu falo fazer alguma coisa, é qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você algum dia pensou que você poderia ajudar a igreja, você está muito enganado. Você não pode ajudar a igreja. Porque você é a igreja. Então você tem que se ajudar. Ajuda você mesmo, começa com você. Você precisa começar a prestar o seu culto ao Senhor, o seu serviço ao Senhor. Nós somos chamados para servir. Existem tantas formas de você servir. Existem tantas maneiras. Não precisam ser só maneiras visíveis. Você não precisa ser líder. Você não precisa estar à frente de ministérios. Mas existem várias maneiras de você servir como igreja e prestar ao Senhor o seu serviço. Cuidado com a falsidade do culto, da vida cristã. Cuidado. O Senhor chama para Israel, no verso 13, e eu quero parar por aqui. Semana que vem a gente continua. E ele vai dizer no verso 13: tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus, te prostituíste com os estranhos debaixo de toda a árvore frondosa, e não deste ouvido à minha voz, diz o Senhor. Sabe o que está precisando acontecer com a gente? Reconhecer. Quando eu perguntei para você no início desse sermão, você já se arrependeu de alguma coisa? Eu vi todas as cabecinhas fazendo assim, já. Você só se arrepende de alguma coisa quando você reconhece que aquilo é ruim. Tem muita coisa que a gente já fez na vida que é tão ruim quanto essas que você se arrependeu, mas você não se arrependeu dessas. Passou, foi. O Senhor está chamando, e agora Ele está chamando o rei do norte. Ele está dizendo assim: apregoa ao rei do norte. Esse povo que já perdeu, esse povo que já não tem mais nem rei, diz a eles: olha, reconheça. O Senhor está dizendo assim: olha, se vocês reconhecerem, tem lugar. Porque aqueles que o Senhor chamou, Ele chamou por meio do seu Filho Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer lá no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 37, Ele disse assim: olha, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, não sai fora. Nós somos atraídos. E essa atração, ela começa com reconhecimento. Nós estamos precisando reconhecer quem nós somos, o que estamos fazendo.
Se andamos com Deus, também precisamos reconhecer que andamos com Deus. Se temos vivido uma vida de santidade, precisamos reconhecer que temos vivido uma vida de santidade. Mas também nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Nós precisamos reconhecer que nós carecemos da graça do Senhor. Nós precisamos reconhecer que sem Jesus Cristo, sem o Senhor na nossa vida, nada fará você entrar no reino do céu. Nada. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir se não for por Jesus. Porque Ele é o próprio Deus. Ele é o mediador. Ele é o mundo. Nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos. O Senhor tem chamado a gente ao arrependimento. O Senhor está chamando a igreja ao arrependimento. O Senhor está chamando você ao arrependimento. O Senhor está dizendo para você: olha, reconheça. Nós precisamos parar de achar que nós somos bons. Nós estamos vivendo uma geração que nos últimos anos ouviu muitos coaches, ouviu muitos instrutores dizer assim: olha, você precisa dizer que você é bom, você precisa valorizar você mesmo, você precisa se valorizar, você precisa dizer, não. Irmãos, nós precisamos saber que nós não somos nada. Nós precisamos reconhecer a nossa iniquidade. O que nos mantém de pé é saber que se Jesus se afastar de nós, ou se nós nos afastarmos de Jesus, nós voltamos para o mundo. Lembra do adágio de Pedro? O campo, a porca lavada, voltou a revolver-se no lamaçal, e o campo voltou ao seu fundo. Quando não há arrependimento, você volta para a lama. Quando não há arrependimento, você volta ao vômito. Lembra daquilo que você pensou no início desse sermão, que você se arrependeu. Lembra disso. É repulsa. Arrependimento é dizer: eu não quero mais isso. Arrependimento é: eu não vivo mais assim. Arrependimento é: a minha vida agora é diferente. Eu sirvo unicamente, exclusivamente ao Senhor Jesus. E isso independe das pessoas que estão ao meu redor. Se eles servem ou não, se eles fazem ou não. Porque muitas vezes nós queremos justificar. Como Judá, a Israel fez, nós vamos fazer também. E não vai dar nada não. Está tudo certo. A questão é que, se você olhar para a história, o que aconteceu com Judá? Foi levado cativo. Por 40 anos, Jeremias disse para esse povo: cuidado, se arrepende, volta. Por 40 anos, o Senhor disse para o povo: volta para mim. Por 40 anos, o Senhor falou assim: olha, eu vou libertar vocês. Por 40 anos, o Senhor falou para o povo: eu vou salvar vocês. O Senhor prometeu livrar aquele povo do cativeiro, e o Senhor livrou. O Senhor tinha uma promessa muito maior, aquela promessa do Messias, de Jesus Cristo, e o Messias veio. Ele veio, irmão. O Senhor cumpre suas promessas por 40 anos. Você precisa de mais quantos anos para tomar uma decisão por Cristo? Genuíno, verdadeiro. Mais quantos anos você precisa? Tem que frequentar a igreja mais um pouquinho? Tem que visitar mais umas para ver se você vai se encaixar? Como é que você vai fazer? É a sua vida com Deus. É o seu relacionamento com Cristo.
Feche seus olhos. Coloque sua mente no Senhor. O que precisa mudar? Os exemplos estão dados. O que salva a sua vida não é um apelo que você vem na frente. O que salva a sua vida é reconhecimento de Jesus Cristo. É arrependimento e confissão. O que salva a sua vida é saber que você precisa viver de maneira exclusiva para Ele. O que salva a sua vida é você ter a compreensão de que você não pode adorar o Senhor de maneira falsa. E falso quer dizer misturado. Dizer que adora somente o Senhor, mas lá fora faz outras coisas que não adoram o Senhor. Qual é a decisão que você precisa tomar hoje? De repente você é como o próprio Jeremias, e você é um Jeremias aqui hoje. E talvez você tenha sofrido por ser um Jeremias. Talvez a sua posição aqui hoje nessa igreja seja de um Jeremias, que tem pregado este evangelho e muitas vezes tem sido rejeitado. Meu conselho para você é: não se desespere, porque o mesmo Deus que usou Jeremias, Ele usa você. E a todo a quem Ele mandar ir a você para você falar, vai até você. E tudo que Ele mandar você dizer, você vai dizer. O que você tem feito para o Senhor tem sido verdadeiro? Ou você tem feito por causa da religião? O que você tem feito para o Senhor tem sido de todo o coração? Ou é porque o programa foi estabelecido e você tem que cumprir o programa? Cuidado com o programa. Cuidado para você não fazer uma coisa por causa da ordem. O programa é bom. Josias estabeleceu o programa. O programa que não foi dele, foi de Deus. A maneira como Deus queria ser adorado. Mas às vezes você tem feito isso só por causa da ordem de cumprir o programa. Como você tem buscado o Senhor? Senhor, em nome de Jesus, o povo do Senhor está aqui reunido. O Senhor nos chama ao arrependimento. O Senhor nos chama a uma vida de integridade com o Senhor. O Senhor nos chama a abandonar a falsidade. O Senhor nos chama, Senhor, a reconhecer que somos necessitados, carentes da graça do Senhor, da bondade e misericórdia do Senhor. O Senhor nos chama ao arrependimento. E o meu clamor, Senhor, nessa noite, que o seu povo aqui presente possa discernir em que ponto estão nas suas vidas. Se são pessoas que hoje necessitam de um arrependimento, que o Senhor traga arrependimento. Se são aqueles que estão vivendo como Jeremias, sendo perseguidos, açoitados por causa da palavra do Senhor, conforme alivia o coração. E traz a convicção de que a palavra do Senhor nunca, jamais voltará vazia. Que o Senhor fique conosco. Que o Senhor nos dê uma semana poderosa. Que aquilo que foi ministrado pela sua palavra, no coração de cada um aqui hoje, possa encontrar lugar, morada, possa frutificar para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado. Leva-nos em paz. Nos conduz uma semana de graça, de bondade e de misericórdia. Que possamos desfrutar, mesmo nesses tempos difíceis, de toda a bondade e misericórdia do Senhor. Em nome
receber a bênção.